Dom Valdir Calheiros foi homenageado pelos 90 anos de vida, com missa na comunidade eclesial de base Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda. Bispos destacaram a ação profética de sua trajetória em defesa dos excluídos. Só se preocupa com um dia que a gente está fazendo, vivendo aquele dia. É como diz a sabedoria bíblica, é bastante para você a maldade do dia, sufficit vos malicia tua. Antecipa aqui na terra, vivendo na caridade, no amor mútuo, criando amizade e felicidade. Para nós, Dom Valdir é um patriarca, isso quer dizer, deu à diocese, por assim dizer, uma fisionomia, uma identidade muito grande, porque foi bispo por 33 anos nesta diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, em anos em que não somente a diocese, mas o país estava atravessando um período de exceção durante a ditadura militar. Também a presença da CSN, de outras firmas, fábricas, não é? Siderúrgicas aqui na região, fez com que a nossa diocese tivesse um rosto operário. E Dom Valdir, com o seu jeito, a sua sensibilidade e também com a força que ele teve a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, do qual foi padre conciliar, ele conjugou muito bem fé e vida, dignidade humana. Uma bela homenagem e muito justa prestada a Dom Valdir Calheiros nos 90 anos de sua vida. E ele foi do clero do Rio, trabalhou no seminário, construiu como pároco uma igreja muito bonita de São Francisco Xavier, lá na Tijuca. E é um exemplo para todos nós de dedicação, de generosidade e de compromisso com os pobres. Essa é a marca mais evidente do seu episcopado. Eu não sei como é que Dom Valdir me descobriu. Eu estava trabalhando na diocese de Itabira, quando ele pediu aos meus superiores, sem saber, que me transferissem para Angra dos Reis. Porque ele tinha em mente desdobrar aqui de Volta Redonda uma nova diocese. Então eu fui obedecendo, né? Ele me ordenou bispo auxiliar de Volta Redonda, 13 de agosto de 1978. Então eu trabalhei muito com ele, mas eu trabalhava mais para preparar a futura diocese de Itaguaí. Então eu aprendi enormemente de Dom Valdir. Todas as perseguições que ele sofria ainda naquela época, me fez, como eu também disse na igreja aqui, me fez descobrir que Deus atua na história dos homens, e que só na história dos homens a gente descobre Deus. Realmente ele é uma pessoa que marcou a minha vida, porque quando fui nomeado bispo, que eu não esperava ser, eu vim para o Brasil pensando em dar uma ajuda como padre missionário. Comecei lá em Goiás, passei um tempo na região dos Lagos e de repente chega uma carta me nomeando bispo de Valença, vizinho aqui de Volta Redonda. E muito naturalmente surgiu uma amizade, eu vendo o jeito do Dom Valdir, não? Me convidou para algumas reuniões e surgiu com muita naturalidade uma convivência simples. A vida é um dom de Deus e eu agradeço muito essa vida que eu tenho, graças também ao incentivo e o carinho e o exemplo de Dom Valdir que deixou para mim. De maneira que eu agradeço a Deus, né? E agradeço a Dom Valdir e a todas as pessoas que cooperam comigo para que eu continue levando a boa nova do Evangelho pelo sacerdócio que eu tenho. Quando o tio Valdir era padre no Rio de Janeiro, né? E sempre ele, quando ia a Maceió, nas férias dele, ele ficava na minha casa. Eu bem pequeno, né? Ele era muito ligado com o meu pai, que era o irmão mais velho dele, né?
Mas desde aquele momento, mesmo eu pequeno, como a gente já admirava, né? Como essa seriedade, com a fé. Depois, ficando garotão, né? Eu me lembro muito, né? Um dia que eu tive um problema muito sério, né? E eu saí do Maceió e só vim conversar com o Dom Valdir. Falar de Dom Valdir é extremamente difícil e extremamente fácil. Fácil por se tratar de um religioso popular, extremamente querido pela comunidade e um religioso que veio para a Volta Redonda no sentido de transformar a nossa realidade para melhor. Difícil porque nós estamos falando de um religioso, um dos mais importantes religiosos da história política do nosso país. É um homem da estirpe de Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, Madre Teresa, Zilda Arnes, Dom Adriano Hipólito, Dom Mauro Morelli, enfim, é um homem dessa estirpe, é um homem desse padrão. Então eu tenho assim, um imenso orgulho, uma imensa alegria de poder compartilhar com meus irmãos aqui